las hembras, cuando tenemos una alta temperatura, miramos que la taja de parición puede bajar, que tenemos menor lechones nacidos, porque o impacto que teve, se a hembra sofre um estresse calórico nos 30 primeiros dias, e a concentração embrionária é mais baixa. Todo el desarrollo posterior va a depender muchísimo de cómo sale destetado ese lechón. Entonces vamos mirando mucho también para el lechón ya desde la salud de la hembra. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre el impacto del calor en Sitio 1 y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Cintia Fracaroli y al doctor David Fernández Gavioli. David, Cintia, bienvenidos a Cerdocast. Gracias. Gracias. Bueno, para los que no los conocen todavía, Cintia, vos participaste en un episodio anterior, pero me gustaría que comiencen contándonos un poquito el background que tienen académico y el rol que desempeñan en la actualidad. Bueno, yo soy zootecnista, tengo formación con nutrición de cerdos ahí desde especializaciones y una maestría. Trabajo como nutricionista de cerdos ya hay básicamente 13 años ya desde mi formación y actualmente hago mi rol de nutricionista de cerdos en Provimi, Argentina, Cargill. Gracias, Cintia. David. Yo soy médico veterinario, también hice toda la graduación voltada para los cerdos, entonces a muchos tiempos estoy en la lida con los cerdos, hice la maestría y lo doctorado, especialización sobre la nutrición de monogástricos, cerdos específicamente, y todo acá en Brasil. Y estoy há más de 12 años trabajando como la nutrición, como nutricionista en algunas empresas globales. Hoy actualmente soy un consultor técnico en Provimi, Argentina, y estoy há 6 años en Cargill. Excelente. Bueno, no tengo que aclarar que los dos son brasileños. Acá nos visitan. Brasil tiene muchos referentes, tiene industria porcina muy, muy desarrollada y tenemos mucho para aprender. Así que les agradezco que estén acá compartiéndonos ese conocimiento. Cuando hablamos de Sitio 1, hablamos de cerdas que son cada vez más productivas, que tienen cada vez más demandas fisiológicas y al mismo tiempo nos encontramos con el desafío, sobre todo cuando llegamos a la época de verano, que el calor no ayuda, básicamente. Y es algo que va en aumento continuo, ¿no? A ver, por más que haya quienes quieran negarlo, uno ve un aumento año tras año de lo que son las temperaturas y por lo tanto el desafío que tenemos para expresar el mayor potencial genético de las cerdas. Ahora, David, me gustaría que nos cuentes un poquito dónde estamos parados, o sea, cuál es el impacto específico que tiene el estrés térmico, el estrés calórico en el Sitio 1 y cómo podemos hacer básicamente como para compensar un poquito eso. Sí, muy buena la pregunta. La temática, cuando hablamos sobre estrés calórico en Sitio 1, para mí es una temática atemporal. No importa en qué momento que hablamos sobre esto, siempre es un tema importante para los productores de cerdos y principalmente cuando hablamos sobre las hembras. Y usted habló mucho bien, Leandro, que cada vez más, cada año que pasa, tenemos una temperatura más alta y un periodo de verano también más largo, ¿no? Entonces, antes hablábamos en diciembre, enero, febrero, pero hoy estamos en marzo y está contra caliente ainda, ¿no? Entonces, cada vez más tenemos un periodo de calor mucho intenso y alto por largo tiempo. Entonces, es una preocupación recurrente sobre los productores y cuál sería el impacto sobre esto, y hablando específicamente sobre Sitio 1. Sabemos que los cerdos no son animales muy buenos para hacer una buena troca de calor, ¿no? Entonces, por eso la dificultad que tienes de hacer eso en altas temperaturas. Y cuando hablamos sobre los Sitio 1, hablamos en un microambiente em que há uma necessidade muito específica de la hembra, há uma necessidade específica de lo lechón, e todos estão sobre o mesmo ambiente, não? Então, como fazer isso? Como fazer para que o produtor possa ter o máximo produtividade, tanto de la hembra como de lo lechón, em um microambiente controlado, não? Se queira ser controlado.
Entonces, para nosotros es una temática muy importante cuando hablamos sobre calor, sobre cuánto eso va a impactar sobre la producción. E é importante, então, se hablamos sobre essa fisiologia de animal, sobre essa dificuldade, principalmente que o cerdo tem de dissipar calor, de perda de calor, e geralmente ele faz isso através da respiração. Então, se um aumento da respiração é um dos mecanismos que faz, pero muitas vezes a umidade alta também não ajuda a fazer esse tipo de cambio, não? Então, por isso o que temos nós como nutricionista, como tecnologias em nutrição, é importantíssimo para tentar amenizar, né? Não vai solucionar todos os problemas, pero intentamos com as tecnologias, com a nutrição, com algumas estratégias de manejo, nutrição, amenizar a problemática de estresse de calor. E o impacto que isso vai ter sobre a produção são altíssimas e por isso todos os produtores, para mim, têm que ter em conta quando vai começar a produzir o como vai construir esses galpões, fazer as dimensões, em pensar sobre como fazer a distribuição da água, a qualidade de água, disponibilidade. Então, são todos temas, são multifatoriais, não? Os problemas e as soluções também. En términos productivos, David, ¿cómo podemos ver ese impacto? ¿Cómo podemos medir que el calor esté impactando en la productividad del sistema productivo? Importante também saber que sempre quando falamos sobre estresse calórico, muitas vezes pensamos em la lactancia, pero lo impacto já começa desde a gestação. Se pensarmos sobre as hembras que sofrem um estresse calórico no terço inicial da gestação, há um impacto de produtividade, de barra de embriões altíssima. Então, se as hembras, quando temos uma alta temperatura, miramos que a taxa de aparição pode baixar, que temos menor lechones nascidos, porque o impacto que teve, se a hembra sofre um estresse calórico nos 30 primeiros dias, e a concentração embrionária é mais baixa. Então, se esse já começa por aí, não? O impacto produtivo, desde a gestação. E aí, quando passamos para uma lactância, aí temos a questão de uma barra de 20%, 30% em relação ao consumo. E quando pensamos em que a hembra vai deixar de consumir, isso vai deixar também de fazer a produção de leite. E bajando a produção de leite, bajamos o desempenho dos lechones, que basicamente crescem a partir do consumo de leite. Se não tem leite, o lechão não vai crescer, temos um baixo peso ao desmame. Então, são vários fatores que vão promover uma barra sobre a produtividade da hembra. Então, se começa desde a gestação, a partir da gestação, e vai seguindo até a hembra em lactância e a progenie, a camada de los lechones também vão ser impactadas grandemente sobre o estresse calórico que pode ser promovido. Excelente. No, y es algo que vos lo dijiste, es un tema evergreen, ¿no? Que siempre vamos a hablar de esto porque no deja de ser un desafío y uno puede hacer cuestiones en términos de manejo, nutricionales, uso de tecnologías y tratar de compensar un poco, pero nunca vamos a solucionar el problema. Mencionaste un poquito la parte de el diseño de los galpones, que es súper importante. Yo me acuerdo visitando sistemas de producción en Argentina muchas veces que uno se encontraba con cuestiones tan intuitivas, tan obvias como que los caños de agua pasaban por el techo en vez de pasar por una zona más baja, súper calientes obviamente, una pérdida en el consumo de agua, por ende una pérdida en el consumo de alimentos. Pensemos que es un ratio que siempre se mantiene el consumo de agua con el consumo de alimentos, cae uno y cae el otro, y a la vez nos encontrábamos con sistemas de producción con paneles evaporativos y ciertas tecnologías que ayudaban un montón. Me gustaría que en tu experiencia nos comentes cuáles son aquellos puntos a considerar como para mejorar la parte ambiental, ¿no? Ambiental y de manejo también. Sim, é importante, ainda falando um pouco sobre a perda produtiva, também pensamos sobre o comportamento da hembra, não? O comportamento da hembra tende a cambiar muito quando estão sobre um estresse calórico, até sobre a movimentação. Então, se o emplastamento do lechão é muito mais alto quando temos estresse calórico, porque a hembra vai tentar fazer tudo para ter uma perda de calor, bajando o consumo, para bajar os metabólitos digestivos, vai tentar cambiar a posição, e isso vai generar mais emplazamento de los lechones. Então, sim, são diversos fatores. Você falou sobre o tema da água, não? A temperatura de água, não?
não só a temperatura, pero a quantidade e a disponibilidade. Muitas vezes os galpones de maternidade são extremamente extensos e a água sim vem com uma pressão acá quando empieza e quando chega ao final de galpão já está por goteo, não? Não sei se habla, não sei se é em espanhol, pero está muito flaca, então se já não é uma qualidade, uma disponibilidade muito boa. E a hembra em um estresse calórico necessita muito sobre a parte de quantidade de disponibilidade de água, não? Então isto são coisas importantes. E hoje, falando sobre a realidade argentina, eu sou de acá de Brasil, eu tenho uma formação de Brasil, alguma experiência. Eu miro muitos la granja de Argentina que são buenas em tecnologias, pensando em ambiência, não? La maioria de las granjas, digo em clientes de médio a grande porte, todos se preocupam muito com a qualidade e bem-estar da hembra e sobre a ambiência. Então, se a maioria das granjas tem painéis evaporativos, sistema de ventilação, pero tudo isso deve ser muito bem dimensionado. Por que digo isso? Porque quando começamos a criar uma granja, pensamos em criar, não sei, 500 madres, não? Pero essas 500 madres, há 10 anos atrás, saliam 11, 12 lechones como muito por hembra, não? Hoje estamos falando de um destetado de 14, 15 lechones. Então, são as mesmas 500 madres, não? Pero a produção se aumentou muito devido ao cambio da genética e a granja muitas vezes não acompanhou esse dimensionamento e esse aumento da produção. Apesar de ser as mesmas cerdas, a mesma quantidade, pero são muito mais lechones, uma demanda muito mais alta e às vezes queda um pouco mais apertado, a aparição tem que aumentar, enfim, há diversas coisas que têm que ser muito bem manejadas para que tenha todas as condições de bem-estar, de ambiência, de manejo, para que a hembra possa ter o máximo aproveito de tua genética, para que possamos lograr o máximo potencial genético dessa hembra. Cintia. Sí, me gustaría complementar ahí la habla de David, porque realmente en la gestación es la etapa anterior ahí de la lactación donde sí se ve los efectos más evidentes del estrés por calor, pero en la gestación, y eso también tiene mucho que ver con los efectos fisiológicos del calor sobre el animal que que siente calor, él baja mucho la movimentación, entonces queda más tiempo acostado, levanta y se acosta menos veces, ¿no? Y también disminuye mucho el consumo, es natural eso. Uno de los efectos que vamos a ver sobre la cuestión de que no se movimenta mucho puede impactar infecciones urinarias, del trato urinario, puede causar lesiones hasta mismo de pezuñas, y todo eso va a terminar impactando el bienestar animal y el propio consumo voluntario, ¿no? Y en la gestación es importante, es fundamental que esa hembra tenga un buen control de condición corporal. Es importantísimo que se haga esa situación, porque la hembra, si no está bien orientada su nutrición en ese sentido, hablando de manejo en general, y no verificamos el score corporal para adecuar esa nutrición, hoy se ve varios sistemas de alimentación ya direccionados por individuo, en la gestación, que auxilia mucho esa cuestión. Pero si esa hembra llega a gorda o flaca en la lactación, los problemas por estrés calórico van a ser inmensamente mayores en la etapa de lactación, donde el efecto es principal, ¿no? Eso es un punto muy importante de manejo de hembras en la etapa 1, hasta mismo de cachorras, hasta ahí etapa de gestación como un todo, ¿no? Bueno, hablamos de la parte de manejo, pero me gustaría saber, Cintia, en lo que hace a la nutrición, en lo que hace a la formulación, utilización de ingredientes, ¿qué podemos hacer para ayudar a la reproductora a expresar el mayor potencial genético que tiene? Bueno, en términos de diseño de dieta, y eso va mucho de la mano con el manejo nutricional, principalmente en la etapa de
preparto y lactación. Nosotros tenemos varias estrategias ahí que se puede utilizar para eso, ¿no? Como yo había comentado, el manejo primeramente empieza por eso, es la condición, identificar bien la condición corporal de la hembra, ¿no? Nosotros estamos hablando de individuos que tienen distintos comportamientos alimentares. Una puede consumir más que la otra, entonces en primer momento y acorde a la condición corporal, hay que adecuar la cantidad de consumo ahí por cada animal, ¿no? Y en épocas de verano, el manejo del momento a ofrecer el alimento también es muy importante. Muchas veces es en los horarios más frescos del día o a veces mismo en la noche, es que es los mejores momentos ahí para estar ofreciendo el alimento al animal. Algunos ofrecen mezclando con agua, que también facilita mucho. La hembra con eso facilita y tiene un mejor consumo, ¿no? Y también la cantidad de veces que se va a ofrecer ese alimento. Cuanto más cantidad y en pequeña, perdón, más frecuencia y en pequeñas medidas, es mejor para ella, porque el incremento calórico que ese alimento promueve se diluye a lo largo del día, ¿no? Y ahí, entrando en ese tema del incremento calórico, entonces el alimento como per se tiende a necessita e emana calor no processo digestivo, ¿sí? Entonces, quando é um alimento que tem ingredientes com alto incremento calórico, isso promove que a hembra, al consumir determinada quantidade, e principalmente se é um trato al dia, isso genera essa sensação de calor, não? E ella evita consumir, ¿né? Entonces, entendiendo esa situación, nosotros ahí tenemos que diseñar esa dieta de una manera distinta. Primero, a veces, y casi 100% de las veces en el verano, tenemos que bajar la proteína bruta de la dieta, ¿sí? Y elegir proteína bruta de alimentos, ingredientes que tengan alta digestibilidad. Mirar bastante para la solubilidad proteica de la soja. Si tenemos otros ingredientes proteicos también, hacer mano de ellos, que es importante. Usar aminoácidos cristalinos muchas veces para poder bajar la condición de proteína bruta, porque la digestión de una proteína cuesta energia al animal e isso genera calor metabólico, não? Ingredientes fibrosos nessa etapa de lactação não é uma boa alternativa, porque a fibra genera muito incremento calórico em sua digestão. Então, há que balancear bastante essa situação de usar ou não fibra, e se usar, que proporção de fibra solúvel e insolúvel, né? As quantidades bem adequadas. E, às vezes, é necessário, acorde a la condição ambiental que essa granja tiene, e a frequência de tratos e a condição corporal da hembra, necessitamos, às vezes, adensar a dieta nutricionalmente. E quando eu digo adensar a dieta, estou falando que uma hembra lactante necessita muitíssima quantidade de energia a diário, muitíssima. Nosotros sabemos que la lechegada, ahora las camadas, ¿no? Lechegada es medio portuguesado. Las camadas de los lechones arriba de 14 lechones empieza a bajar muchísimo su peso unitário. Los lechones terminam sendo com menor viabilidad, porque pesam menos e essa quantidade de lechones menos viáveis e esse maior número de lechones por camada exige de la hembra uma quantidade de produção de leite altíssima, né? Então, se nós não promovemos essa quantidade via um adensamento da dieta, temos essa dificuldade de que essa hembra produza a quantidade de leite suficiente e genere essa menor probabilidade de mortandade,
porque es muy alta la mortandad por lechones livianos, débiles, con letargia, luego de los primeros momentos ahí, hasta 3 días pós-parto, ¿no? Entonces, adensar la dieta con ingredientes energéticos de bajo incremento calórico, como el aceite, las grasas en general, es una alternativa muy útil en esos casos. David, ¿querías aportar algo? No, na verdade, como Cintia falou, também sobre frisar a importância sobre a qualidade dessas matérias-primas, não? Muitas vezes temos muitos desafios em campo e muito advém sobre a qualidade dessa matéria-prima. Então, se trabalhar com ingredientes de altíssima qualidade é o primeiro passo e para uma boa produção em sítio 1. Então, sempre quando temos um alimento de baixa qualidade, alta qualidade e temos que priorizar algum sítio, sempre o sítio 1 e o sítio 2 devem ser priorizados com os de melhor qualidade. E falando sobre a energia, muitas vezes temos clientes em campo e que não estão preparados, por exemplo, para trabalhar com aceite, e aí dificulta muito para nós fazermos esse tipo de estratégia, como Cintia falou, que é uma demanda de altíssima energia, e sabemos que a energia advindo somente de maíz não vai ser o suficiente para aportar tudo o que queremos ou tudo que essa hembra necessita para realmente desempenhar o máximo desempenho. Então, tudo isso deve ser levado em conta sobre o produtor para que ele tenha isso, não? Bom, se eu estou em uma granja que tem um altíssimo desafio em calor, em temperatura, altíssimo calor, eu tenho que pensar que eu tenho que ter disponibilidade de matérias-primas de alta qualidade para que eu possa trabalhar com estratégias nutricionais que realmente vão solucionar o problema. Algo que quiero aportar y quiero hacerles una pregunta es en relación a, primero, cerda que llega gorda al sitio, a la lactancia, come menos que cerda que llega a la condición corporal. O sea, el trabajo comienza antes incluso de que lleguemos a lo que es la maternidad. Hay muchísimos estudios que muestran eso, por eso empezar a trabajar la condición corporal antes, empezar a corregir esa condición corporal en la gestación para llegar en forma a la maternidad. Y una cosa que vos mencionaste, Cintia, que me quedé curioso, es el tema de la frecuencia de alimentación, ¿no? Cuando estaba hace 10 años ya en Argentina trabajando, visitando granjas y demás, comenzaron a verse mucho los sistemas de autoconsumo. Y muchas veces eran sistemas improvisados, a veces sorprendentemente bien construidos, ¿no? Con un tubo de PVC, cortados sagitalmente. Quería saber dónde está parada hoy Argentina en relación a ese tipo de sistemas de autoconsumo, ese tipo de comederos. Sim, de uma maneira geral, Leandro, vemos avanços nesse tipo de automatizações em las granjas aí, de maior número de hembras e todo, pero aún se vê muitos sistemas muito simples de trato manual, ¿no? En la cual se ve dificultoso que se pueda generar más de un trato al día, ¿no? Entonces, muchas veces ahí que pecamos por essa situação de que não se pode espaciar mais a frequência de tratos al dia, e muitas vezes, inclusive, não se logra fazer um manejo diferenciado por quantidades por hembra. Isso é um ponto que em nossas visitas aí remarcamos muito, porque não se pode tratar uma sala de maternidade de igual maneira hembra por hembra, porque há hembras com lechones mais pesados que estão exigindo muita produção de leite dessa hembra e outras que não é assim. Então, a hembra tem distintas composições corporais e demanda maior ou menor quantidade de energia, e às vezes ponemos a mesma quantidade de alimento para cada uma. Então, hoje, a gestação se vê um pouco mais inversão nesse tipo de manejo diferenciado, pero a mi ver, na lactância, é necessário melhor avanços nesse sentido. Excelente. David. Exatamente, não? Então, hoje para mim, apesar de ter muitas granjas com muita automatização, para mim, a mirada 1 a 1 sempre vai existir, sempre tem que existir, não? Porque as hembras, como Cintia falou, são indivíduos e têm as suas necessidades. Então, para mim, as pessoas que estão dentro de uma sala têm que mirar sobre o consumo individual de cada uma.
Então, por mais que tenha comedero automático, que tem X de alimento para cair durante o dia, ela tem que saber se essa hembra está comendo, o quanto está comendo, se está tendo alguma dificuldade, se necessita de algum auxílio, alguma ajuda. Então, para mim, a mirada 1 a 1 ainda é primordial, principalmente quando falamos em lactância. E a gestação, a automatização, é muito bem-vinda, porque sabe que é um trabalho muito, muito difícil fazer 1 a 1, pero a mirada individual também sobre score corporal tem que ser 1 a 1. La persona tem que mirar através de caliper, através de algum sistema de medição de espessura de toicinho, alguma coisa, para saber la composição e a qualidade dessa hembra, não, em composição corporal, para saber como fazer o manejo nutricional. Se vai fazer mais nutrição, menos, incrementar mais, menos. Então, para mim, por mais que tenhamos cada vez mais tecnologia e inversão sobre automação, la mirada 1 a 1 permanece siendo fundamental para todo sitio 1. Excelente. Sí, sí, los mejores sistemas que visité básicamente lo que hacían era, tenían consistencia sobre la aplicación de cierta metodología. Entonces, cuando hablamos de sitio 1 era algo tan simple, por así decirlo, y conveniente como el uso del caliper, con cierta frecuencia para evaluar la corrección de la condición corporal de la reproductora, obviamente de manera individual, para llegar a la maternidad con la condición corporal correcta, y después obviamente en función de la productividad que se espera, la cantidad de lechones, es ese ajuste en cuanto a la oferta de alimento, y después, bueno, venía obviamente todo lo que venimos charlando de la parte de formulación. Hablamos de concentración de la dieta, o sea, tener niveles energéticos más altos, los ajustes que vienen detrás de eso, ¿no? Con niveles de aminoácidos y demás. Hablamos de reemplazo de ingredientes que tienen un alto incremento calórico, la soja, por ejemplo, tratar de suplementar un poquito con mayores niveles de aminoácidos sintéticos. Y me interesa saber, en términos de tecnologías, ¿hay algo que se pueda llegar a aplicar que nos ayude a expresar de nuevo ese potencial genético de las reproductoras? ¿Tecnologías nutricionales? Sim, Leandro, comecei falando de nutrição básica, que seria esse balanço energético, balanceando aí lisina, energia e os demais aminoácidos. Sim, se necessitamos adensar energeticamente, temos que ter esse cuidado, certo? Isso por um lado. Por outro, temos algumas alternativas que nos ajudam, alguns tipos de aditivos que nos ajudam muitíssimo a amenizar essa situação e focando em dois pontos principais. Primeiro, que essa hembra tenha um bom consumo, tenha apetito, não? Segundo, que essa hembra tenha boa condição de saúde intestinal. Então, e trato genitário em si como um todo. Então, existem distintas alternativas, como o uso de algumas enzimas, né? Nós outros sabemos que quanto melhor aí facilitamos a digestão de alguns tipos de carboidratos e até mesmo a liberação aí do fósforo fítico, sim? Com todo isso nos ajuda muito que a hembra tenha disponibilidade de nutrientes um pouco mais fácil e que não generemos inflamações intestinais por fermentações inadequadas, por falta de digestão e todo, não? Isso por um lado. Depois vemos aí acidificantes orgânicos como uma alternativa muito boa para diminuir a infecção do trato geniturinário, sim, e da saúde, da modulação da microbiota intestinal também. E nesse ponto também temos aí alguns pós-bióticos, em geral, todo o que é pré-biótico, probiótico ou pós-biótico viene muito bem a generar esse tipo de microbiota buena, porque estudos comprueban que si la hembra tiene una buena condición de salud intestinal, la inmunidad pasiva al lechón es aumentada. Se logra muchísimo que ese anticuerpo que esa hembra pasa al lechón viene de mejor cantidad y calidad.
¿no? Entonces, es importantísimo focar en salud intestinal de hembra. Eso es algo novedoso que se estudia mucho y necesitamos cada vez incorporar más aditivos en ese sentido, ¿no? De salud y de microbiota intestinal de la hembra. No solamente para la inmunidad pasiva, pero también para pós-parto, la contaminación ambiental por las heces mismas, ¿no? De esta hembra. Hablando também de fitogênicos, que estão aí muito em moda há já algum tempo, que os fitogênicos aí, alguns têm e facilitam muitíssimo a situação de que a insulina, não me vem a palavra, en la inhibición de la insulina, ¿no? La condición de que la hembra necesita ese incremento de glucosa en la célula con mayor facilidad y algunos citogénicos trabajan mucho en ese punto, ¿no? La resistencia a insulina, no me venía a palabra resistencia a insulina. Entonces, la hembra, principalmente las hembras gordas, tienen esa situación empeorada ahí en la lactación. Bueno, y algunos otros palatabilizantes, edulcorantes, hasta mismo aromas que vengan a atraer a hembra al alimento, es muy, muy importante, ¿eh? Entonces, en general, se lanza mano de distintos aditivos como esses que eu mencionei e outros também que vão focando nesses pilares, mejora de consumo y mejora de salud intestinal y genitourinaria de la hembra. Excelente, Cintia. Sí, podemos ver que así como las dietas de gestación suelen ser relativamente simples, porque satisfacer esa demanda nutricional es más fácil, en lo que es la lactancia conviene mucho más, tiene mucho más sentido invertir en ciertas tecnologías, de nuevo, porque tenemos una Ferrari, tenemos un auto de Fórmula 1 con un montón de desafíos en el camino. Entonces tenemos que allanarle el camino con manejo nutricional, con tecnologías. David. É muito importante também falar, não, que tudo isso sempre pensamos muito, é muito mais sencillo pensar sobre a lactância, não, esses grandes desafios, passar a imunidade passiva para o lechón, pero quando falamos de la salud, estamos falando de uma hembra por todo o período de sitio 1, não? Então, desde a gestação, quando pensamos em uma microbiota, uma reestabilização de microbiota, temos um tempo para ser isso, não? Então, dificilmente pensamos em conseguir isso em 21 dias de lactância. Temos que ter uma construção disso durante toda a fase da gestação, para quando começar a lactância, todo esse trato gastrointestinal esteja adequado, esteja com uma microbiota saudável, para que a hembra possa desempenhar todo o que Cintia falou sobre imunidade, sobre todo esse potencial, não? Então, pensar sempre que sítio 1, estamos falando de um indivíduo que começa desde a gestação e vai a tardar até a lactância, não? Então, porque 21 dias é muito pouco para ser algum câmbio, alguma coisa. O que podemos fazer é algo emergencial, algum socorro, pero o mais importante é que isso já tenha vindo desde a gestação e venha sendo pouco a pouco, até quando chega a lactância, a hembra esteja em uma boa condição corporal, uma boa condição de saúde. También, entonces, todo eso son puntos importantes. Excelente, ¿no? Y muy interesante lo que mencionás. Corregir la condición corporal lleva tiempo. Modular la microbiota intestinal lleva tiempo también. Entonces, y interesante, Cintia, lo que habías mencionado. No solamente hablamos de mayor síntesis de anticuerpos y la calidad de los mismos, sino también en modular la microbiota de la lechigada, de la descendencia, a partir de la microbiota que construimos en la cerda. Parece ciencia ficción, pero hay innumerables, hoy con nuevas técnicas moleculares y de análisis, hay innumerables estudios que muestran el famoso imprinting y varias cosas que ya llegaron, que hoy en día podemos aplicar. Exacto. Y ese tercio final de la gestación es importantísimo para generar esa formación, esa mejora, esa atención que necesita la hembra a su salud intestinal y en general para poder pasar todo eso al lechón. Nosotros sabemos que hay mediciones ahí de anticuerpos, inmunoglobulinas en la leche de las hembras,
y eso varía muchísimo la cantidad de sólidos ahí que se mide, ¿no? La proteína de esa leche, acorde a la nutrición de la hembra, acorde a su estado corporal. Entonces, buscamos siempre essa condição de que essa hembra, com um desafio enorme de uma camada numerosa, né, que já genera para o cliente, o produtor, uma dificuldade de manejo já grande, em termos de espaço, em manejos em geral, que esse lechão pueda ser viável, ¿sí? Que exista menos mortandad. Nós vemos a quantidade maiores de mortandad em função de maiores pesos de camada. Y eso es porque el animal necesita una cantidad de leche y tiene ya dificultad para alcanzar por su propia condición física de peso, ¿no? Y eso es fundamental para que tenga un buen peso al destete y luego vengamos a hablar de buena salud de recría pós-destete, ¿no? Que llegue allá en la recría con buena condición, porque todo el desarrollo posterior va a depender muchísimo de cómo sale destetado ese lechón. Entonces vamos mirando mucho también para el lechón ya desde la salud de la hembra, ¿eh? Entonces es muy, muy dinámico todo eso, muy interesante nutrir bien la hembra, ¿sí? David, si tuvieses que dejar una recomendación para los productores, nutricionistas, en cuanto a el impacto del calor y lo que se puede llegar a hacer, ¿qué les dirías en función de tu experiencia a campo? Bom, para mim esse é um tema sempre tem que se levar em conta para todos os nutricionistas e para todos os produtores, que o verano, os períodos de verano de altíssima temperatura, vamos ter perdas. Tá bem? Isso é inevitável, porque temos que ter, para produzi-lo melhor, teria que ter um equilíbrio sobre a temperatura para que a hembra possa se sentir confortável, e isso é muito difícil na prática, não? Principalmente quando falamos sobre a gestação, que muitas vezes os galpões não são controlados, diferente da lactância, que já temos a parte de ambiente controlado, mas de qualquer maneira vamos ter perda. Então, se para os nutricionistas, a recomendação sempre é fazer um manejo de uma maneira personalizada, de uma maneira em que a nutrição possa estar totalmente voltada para esse período, que começa a meados de novembro e vamos até março, mais ou menos. Então, se temos dietas que devem ser desenhadas para a hembra que vai ter um baixo consumo durante a lactância e que vai ter desafios durante a gestação. Então, se fazer todo o equilíbrio, os cuidados com as matérias-primas, buscar com que os produtores possam, de nós, papel de nutricionista, é falar para o produtor a importância sobre as matérias-primas, a qualidade, a disponibilidade dessas matérias-primas. Então, se o porquê é importante ter aceite, o porquê é importante preparar uma planta para a introdução de aceite dentro de um alimento de lactância, por exemplo, a importância de água, a qualidade de água, não somente para os animais de beber, pero para a manutenção de los painéis evaporativos, por exemplo, que passa água, uma água salgada, uma água dura, tende a prejudicar muito esse tipo de instalações, não? Então, se fazer a manutenção desses painéis, não é somente fazer uma vez a instalação de los galpones e listo, não. Então, se preocupar sempre com a manutenção para que tenhamos sempre ambientes buenos, ambientes que as hembras possam se sentir lo mais confortáveis possível e possam enfrentar esse desafio que é a gestação e o parto de uma maneira mais tranquila. Excelente, David. Concuerdo 100%. Cintia, ¿un consejo que le quieras dejar a los productores, nutricionistas que nos escuchan? Sí, el sitio 1 demanda muchísima atención, digamos, de cada animal por sí. Yo sé que las producciones grandes tienen a tener esa dificultad, pero el secreto es poder, por sistemas de gestión, con la ayuda de programas de software, pero siempre estar atento a la expresión corporal, a los datos o técnicos que la hembra genera. Entonces, tener condiciones de analizar esos datos dá muita informação. Então, muitas vezes pensamos que estamos com um problema em outros sítios,
cuando en general la raíz o radica el problema por una falla de manejo que arrancó ya por un manejo de la cachorra misma. ¿Viste? Con una mala nutrición, tengo una situación después de una segunda aparición que me genera bajo peso de leche de lechón. Entonces eso comienza a generar algunas dudas y muchas veces no sé dónde actuar, pero si yo llevo un sistema de gestión amplio, y hoy tenemos distintas condiciones y distintos proveedores de softwares cuanto a eso, es muy fácil poder manejar esses dados de maneira correta para que eles nos digam o que fazer e os nutricionistas possam ter esses dados e corroborar os melhores manejos, as melhores alternativas, melhores desenhos de dieta, enfim. Então, poner muita atenção em sítio 1 nesse sentido, para mejorar la creación como un completo, ¿no? Como un todo. Excelente, no, totalmente de acuerdo. Hace muy poco grabamos un episodio sobre inteligencia artificial y todo comenzaba en lo mismo. O sea, sin datos no tiene sentido hablar de nada que se pueda hacer en términos de aplicación, tecnología y demás. Entonces, muy cierto lo que menciona Cintia de aprovechar esos softwares como para generar información, analizarla y ver dónde surgen esas oportunidades de mejora o esos problemas a solucionar. David, Cintia, no me queda más que agradecerles, se nos acabó el tiempo, pero espero tenerlos próximamente en otro episodio de Cerdocast y bueno, gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.